um bom teste, né? Acho que eu falei mais cedo, amistoso, quando vira amistoso, tudo bem, não dá para comparar com um jogo oficial, mas, cara, tava um jogo lá e cá, todo mundo querendo mostrar serviço e como vamos falar aqui, né? Alguns pontos positivos, outros negativos, mas tem muita coisa ainda para acontecer, né? E se a gente chega, galera, com sinceridade, e o Cruzeiro fosse um time perfeito no sábado contra o Red Bull Bragantino, aí o Pedro podia ligar para o Jardim depois do jogo e falar assim: aqui, seu estoque aí de azeite de vinho, pode mandar ele todo para cá. Que ia ser, por mais que tenha treinado aí, quando você for jogar é outra história, né? Senão todo mundo aí saía de uma pré-temporada já voando, já perfeitamente encaixado, sem nenhum erro, né? Então, gostei de algumas coisas, não gostei de outras e a gente vai debater aqui. O que dá para dizer de Cruzeiro 1, Red Bull Bragantino? Pode começar, pouco. Samuca, eu vou começar pela proposta do time, né? O Cruzeiro fez uma proposta ofensiva. O Cruzeiro entrou nesse jogo para atacar, para tentar buscar fazer valer os 4 homens de frente. E o Red Bull entendeu isso. Então, por consequência, o Red Bull viu que teria espaço para atacar também. O jogo ficou um jogo aberto. É o que se espera, na verdade, de um amistoso. É um jogo que tem, apesar de ter muita intensidade, esse jogo teve, ele não tem uma competitividade muito grande. Os clubes, a preocupação com a defesa, a preocupação com sofrer gols, o próprio Caramujo já trouxe aí o que vai ser do resultado no final, não tem prática nenhuma, né? Então, eu entendi que a proposta do Jardim era testar o seu time, principalmente numa situação mais ofensiva, que é o que eu acho que ele vai fazer diante do Mirassol. Vai pegar um adversário mais fraco, jogando em casa, Mineirão cheio, e vai botar o time para cima, em busca da vitória, tentando utilizar os homens de frente ali, a qualidade que ele tem. Foi a proposta que eu entendi que o Leonardo Jardim colocou desse time. Por isso, os 4 homens de frente, por isso, um baixo poder de marcação. E para mim, o ponto positivo dessa partida, o que eu entendi, que eu gostei, é que eu vi coletividade na criação das jogadas. Eu vi um time, eu vi a ideia de um time, eu vi uma proposta que existia ali de jogadas sendo criadas, de menos individualismo, mais passe, mais tabela, mais jogadores se procurando, entendendo onde um estaria, outro estaria. Movimentações muito boas, como do próprio Gabigol, não só no gol, né, mas na bola que ele chuta na trave, nas defesas que o goleiro do Red Bull Bragantino teve que fazer. O Caio, nessa movimentação, saindo da área, eu gostei bastante. O Wanderson e o Dudu, que por muitas vezes tiveram que abrir e cortar para o meio de campo, né, para construir as jogadas a partir dali, para mim foram bem. Então, eu gostei do ataque do Cruzeiro. Claro que tem que ser mais eficiente, mas isso você vai aprimorando cada vez mais com o entrosamento, você vai aprimorando e melhorando isso. Tem que ser mais eficiente, tem que aproveitar melhor as chances que cria. E em contrapartida, a gente tem um ponto que para mim foi negativo, que foi a defesa ficar extremamente exposta. Parte justamente pelo que eu falei da proposta de jogo, do Cruzeiro querer jogar para cima, e isso dá mais espaço para o adversário entender isso. E parte porque os 2 volantes do Cruzeiro foram muito mal nessa partida, né? O Matheus Henrique fez talvez o seu pior jogo com a camisa do Cruzeiro, e para mim, de longe, o pior em campo. E o Wallace, que por mais que eu não tenha achado que foi um desastre igual todo mundo acha, não foi bem. Tá? Teve longe de ser, foi um bom jogo. Não foi. Mas não foi um desastre. Para mim, o Matheus Henrique foi um desastre. Ele, inclusive, faz 2 pênaltis no mesmo lance, né? Que é quando sai o gol do Red Bull Bragantino de pênalti. Eu fico. Pra mim, o primeiro não foi, não, viu, Popó? Eu até achei que foi, gostou. tá? Mas o segundo é muito claro, né, Caramujo? Mas eu fico com. eu fico com o positivo, que é ter a ideia de jogo, cara. O Cruzeiro teve uma ideia de jogo. Isso, para mim, assim, é algo que eu tava com muito medo da gente não ver neste amistoso. Por mais que não esteja valendo nada, eu tinha muito medo de chegar para esse amistoso e eu não ver nada de coletivo, só ver individual. Só ver, o Dudu pega a bola, parte para cima, tenta um drible. O Wanderson pega a bola, tenta correr para a linha de fundo, cruza. O Gabriel pega a bola, ele não sabe onde se posicionar e tem que achar e sai da área. Eu tava com muito medo de ver muito individual e pouco coletivo. E por mais que não tenha muito coletivo, teve coletivo. Isso já me deixa um pouco mais tranquilo. Tem um time sendo formado, tem uma ideia de jogo sendo formada.
O Leonardo Jardim ele está estudando as possibilidades, ele está vendo o que ele pode fazer. Então isso já me deixa um pouco mais esperançoso para essa estreia do brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro vai melhorar. O Leonardo Jardim fala até naquela coletiva, né, que teve até pouco tempo atrás na Toca da Raposa, quando teve o treino aberto, que o time da primeira rodada ele não vai ser o mesmo da quinta e que ele quer que o da quinta rodada seja melhor. Então, eu também espero evolução, eu também espero melhora. Não dá para ver tudo de uma vez num amistoso contra o Red Bull Bragantino, depois de não sei quanto tempo sem um jogo, né? Sem um jogo de fato com intensidade. Mas que dá para ver alguma melhora, dá sim. É só ter um pouco de boa vontade para ver. Mas eu concordo com quem ainda está preocupado com o sistema defensivo. Eu concordo que pode se preocupar. Os volantes foram muito abaixo. O Leonardo Jardim botou o Villalba na esquerda para ter um pouco mais de segurança de proteção, e mesmo assim a defesa teve ainda seus momentos de exposição. Eu só acho que é muito dessa exposição, especificamente desse jogo, vem da própria proposta do Cruzeiro de atacar e deixar espaço. Eu acho que o Cruzeiro não estudou como vamos defender o Red Bull Bragantino. Não, eu acho que o Cruzeiro falou, vamos fazer nosso jogo, vamos para cima, vamos tentar resolver. E a gente viu esse amistoso que eu até achei bom de assistir. Foi um amistoso aberto, intenso, jogadores se doando em campo. Eu gostei do jogo, no final das contas. E o Jardim deixa bem claro isso que você falou, Popó, quando ele diz que não estudou os adversários, não fez estudos do Botafogo e nem tampouco do Red Bull Bragantino. Ele só queria, ele não completou assim, mas ele quis colocar em prática aquilo que os jogadores trabalharam nos treinos e também nos outros jogos treino mais... os jogos mais leves ali, pegando o Sub-20 do Cruzeiro, pegando também o próprio Pouso Alegre, pegando o Boston City. Claramente, esses amistosos contra o Botafogo e contra o Red Bull Bragantino foram os amistosos mais difíceis por serem equipes de Série A, e ele falando que a partir do próximo final de semana aí sim começa a montagem de equipes estudando os adversários. E eu entendo, eu acho que é muito válido ele fazer esse tipo de teste, né? Porque ele está tentando, como é difícil, né? Para colocar uma ideia nova de jogo na cabeça dos atletas, depois do período com o Fernando Diniz, enfim. Eu gostei muito de ver um aspecto, eu acho que o Popó já comentou muito bem, eu vou por um outro lado. Esse time, para mim, teve uma melhora física sensivelmente notável. Eu poderia falar aqui das questões individuais, achei o Cássio muito bem. E muitos jogadores, viu? Muitos. Cara, é que não se fala tanto. Quando eu vou dizer aqui, pelo amor de Deus, né? Não estou dizendo que ele estava gordo, não é isso. Mas o Gabigol, por exemplo, eu também acho que deu uma afinada monstra, assim, nesse período dos 30 dias. O Wallace não é nem... O próprio Cássio... mas o William, cara, eu sei que muita gente falou, o William, é que depois do jogo, quando o próprio Jardim fala disso, né? Depois, quando começaram as mexidas aos 18 minutos da segunda etapa, aí o jogo vai perdendo um pouco. O Bragantino até ficou mais com a bola no pé, mas não exigiu milagres do Cássio. Aí o jogo já vai indo para uma direção diferente, assim. Mas eu gostei do aspecto do William, achei que está bem recuperado fisicamente, em termos daquilo que a gente vinha vendo nesse ano e ainda no final da outra temporada. O Wanderson vai dar uma vida nova para o William ali jogando com ele daquele lado direito. É um cara que tem muita capacidade de recomposição. Eu só vou discordar um pouquinho do Popó quando ele diz que acha que muito da exposição do Cruzeiro no jogo tem a ver com o que o Jardim promoveu. Eu acho que tem mais a ver com a partida que ele chamou a atenção ruim dos nossos dois volantes. Eu acho que é possível se sofrer menos. Eu acho que a gente sempre fala, mas será que quem tem que correr para trás, no caso Dudu e Wanderson, vão ajudar? Eu acho que os caras fizeram a parte dele, assim, nesse sentido no jogo, e que faltou realmente o meio fazer a parte deles. Não acho também que o Wallace foi um desastre, mas não é o suficiente. Não foi uma boa partida, não foi desastrosa. Acho que, inclusive, o tanto que o Romero participa melhor do que o Wallace, os minutos que o Romero participa. E então eu queria destacar isso, o aspecto físico também do Cruzeiro, que vai melhorar muito. Eu tenho a impressão que dificilmente dentro dos próximos 2 meses a gente vai ver o Jardim repetir o mesmo time sequer por 3 jogos. Eu acho que começou com essa ideia contra o Red Bull Bragantino,
Gostei da partida do Vidalba também, enquanto ele esteve em campo. A gente não vai ver um Vidalba passando a 100 por hora na lateral esquerda, porque ele está lá exatamente para ajudar mais a defender do que atacar. E não achei que foi uma partida ruim dele. Enfim, eu acho que a gente pode ver, eventualmente, pegando o que aconteceu contra o Red Bull Bragantino, ele, se entender que o adversário pede mais um meio-campista, pode sacar um dos dois homens de lado. Se entender que pede um lateral ofensivo do lado esquerdo também, pode sacar um dos homens da frente e preencher mais esse meio ainda. Eu acho que ele pode fazer e vai fazer várias coisas nesse sentido, mas sempre com uma ideia de um time organizado dentro de campo. Eu gostei muito, achei que o amistoso foi valioso. É claro, precisamos melhorar no aspecto defensivo, e aí é uma ação que entra na conta de todos, desde os da frente até os últimos defensores. Ô Valu, quando o Samuel perguntou aqui na sexta-feira o que a gente esperava, né, de ver desse... O que a gente esperava, qual a principal mudança, o que a gente esperava desse Cruzeiro para sábado, eu falei uma coisa que eu esperava ver a mudança de postura do time. Logicamente, isso passa muito pela questão física, e passa grande parte, né? Você não consegue manter uma postura competitiva, você não consegue competir, né, com o adversário se você não está bem fisicamente. E o Cruzeiro não estava bem fisicamente e não conseguia competir com nenhum adversário, o que fazia com que adversários, às vezes de uma qualidade técnica muito menor, né, igualassem jogos com o Cruzeiro na vontade, na disposição, né? E que passa muito pelo preparo físico. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar de mudança que eu vi positiva foi essa mudança na postura do time, que tem a ver com o aspecto físico. Então, acho que você colocou muito bem, falou muito bem aí sobre essa questão física, um time muito diferente na vontade, muito diferente na postura, competindo, mesmo os jogadores que entraram depois, né, se entregando muito. Então, no aspecto entrega, eu vi uma evolução muito grande. A questão da transição ofensiva do Cruzeiro, né, aquele toque de bola que nada levava, né, que ficava ali, toca para um, toca para outro, roda, vai para um lado, volta para o outro, até que voltava a bola no zagueiro, até que voltava no Cássio. E aí tentava começar tudo de novo e produção zero, né? Isso também a gente viu muita diferença, né? A gente viu um Cruzeiro, o Popó lembrou, sendo o objetivo no ataque, né? Ele chegava, chutava, finalizava, cruzava, buscava o espaço, né? Buscava ultrapassagem, buscava se movimentar, né? Jogadores se movimentando muito sem a bola, né? Com velocidade, o Caio Jorge atacando o espaço vazio, né? Então a gente conseguiu ver isso algumas vezes, o Wanderson também fazendo isso. Então acho que nesse aspecto aí, no aspecto de construção ofensiva, o Cruzeiro apresentou muita melhora também. Outra coisa, o Cássio, né? Achei seguro também, mas nunca achei que o Cássio fosse o maior dos problemas do Cruzeiro. Nunca achei o Cássio... Esqueci de citar ele, Rafa. Bom ponto. O Cássio foi destaque, merece sim. Mas eu nunca achei o Cássio o maior dos problemas do Cruzeiro. Respeito quem acha, mas nunca achei que... Acho que a gente sempre teve problemas muito maiores, né, do que o Cássio. Acho que esse negócio, né, do 4-4-2, que às vezes vira o 4-2-4, ali ofensivamente, acabou contra o Red Bull funcionando por causa da contribuição defensiva que deu ali o Wanderson e o Dudu, e pela presença do Lucas Vidalba. Acho que a presença do Lucas Vidalba é imprescindível para um esquema como esse funcionar, porque foi um cara firme, né, e regular ali defensivamente, conseguiu contribuir, né. Matheus Henrique, eu não gostei disso não, Rafa. Eu gostei. Acho que se você colocar ali um jogador que não será, talvez o Marlon, por ter característica defensiva de zagueiro, mas acho que com o Kaique ele acho que vai complicar um pouco mais. Mas Matheus Henrique, concordo com o Popó, pior jogo dele, com a camisa do Cruzeiro, na minha opinião. Acho que o Matheus Henrique estava em outra vibe. Eu não sei se ele não entendeu muito bem ainda esse esquema, porque é um esquema onde ele vai ter possivelmente menos liberdade para chegar à frente, né? Ele vai ter que ser aquele armador recuado, né? Vai ter que tentar mais jogadas, mas um pouco mais para trás do que ele fazia, porque senão você vai deixar o time muito exposto o tempo todo, né? Outra questão que eu quero ressaltar, e acho que o Leonardo Jardim até falou sobre isso na coletiva, mas eu acho que já teve uma melhora,
e ele ainda reclamou bastante, foi da distância entre as linhas do Cruzeiro, né? Porque ele fala que tem que aproximar mais, tem que dar menos espaço entre essa linha média ali defensiva do Cruzeiro, mas na verdade já melhorou em relação ao que era, porque o espaço era maior ainda. Você tinha ali a linha dos volantes e um espação enorme, um campo praticamente todo aberto para o adversário fazer a transição e criar jogadas nesse meio tempo. E a gente conseguiu ver esse espaço sendo reduzido, para o Jardim ainda está bem ruim, né? Ele acha que tem que reduzir mais ainda. Mas um exemplo muito claro disso, você via muitas vezes o Wallace e o Matheus Henrique posicionados ali na entrada da área do Cruzeiro, né? E os jogadores que de frente estavam onde normalmente estavam o Lucas Romero, né, que jogava antes, e o Matheus Henrique. E quem estava naquele posicionamento era Wanderson, Caio Jorge ajudando também. Então, acho que foi isso. Resumindo, eu acho que de positivo, deu para ver isso tudo aí, muita coisa, tem muito a evoluir ainda, né? O Wallace ainda parece numa rotação abaixo, né? Acho que a palavra é essa, acho que ele parece o jogo em uma rotação e o Wallace parece estar uma rotação um pouco abaixo. Movimentação também do Caio Jorge e com o Gabriel, acho que melhorou bastante. De aspecto positivo é isso, acho que foi até muito, né, pessoal? Temos uma entidade entre nós. Nossa Senhora. Tá mutado, velho. Pelo amor de Tem Deus. cabimento, não, velho. Nossa Senhora. Mute. É o fone dele que é ruim, velho. Tá sem som, Orelha. E mutou agora, Ô! Ó, agora foi. Tudo bem? Bom demais, velho, gente. Sem futebol, né? Estamos de volta. Para ouvir o Rafa falar essas bobrinhas dele aí. Ô, Genta, para aproveitar, estamos aí no amistoso. O Genta no Twitter é o melhor, velho. Chato. Qual a sua avaliação, Genta? Ah, velho, bom demais, senhor. Tive muito tempo sem jogar. O Rafa falou a respeito do Matheus Pereira, Rafa. Matheus Henrique. Eu acho que o Matheus Henrique sentiu mais foi falta de ritmo, viu, Rafa? Não vi ele fazendo função diferente do que ele já fazia, não. Sinceramente, esse aí é um jogador que não preocupa em nada. Esse é bom de bola. Esse aí não cria problema, não. Contrário de você e do Emerson, o Emerson já falou que não gostou do Vidalba na lateral, não comprometeu. Acho que não comprometeu em nada, né? Que foi a diferença. Não comprometeu, mas você vai falar assim, o Vidalba, igual ele falou, o Vidalba foi seguro ali. Pô, teve um lance lá, por exemplo, que o cara perdeu o gol de para a trave lá, né? Que o cara antecipou o Vidalba lá e cabeceou pra fora. É porque foi o primeiro jogo, sabe, Caramujo? Ainda essa turma tá meio enferrujada, hein? Eu acho que vale, né? Tipo, Cruzeiro e Mirassol, vale fazer o teste. O Vidalba ter uma sequência, ver como que ele joga ali, mas falar que eu não gostei. Como eu não gostei do Fabrício Bruno, não gostei do Wallace, não gostei do Matheus Henrique, mas ali eu acho que tem coisas boas, né? Ali na frente, ali o Caio Jorge com o Gabi, foi legal. O Gabigol também foi uma surpresa, movimentando mais, né? Tá mais que entrou em forma, né? Mas assim, cara, ser muito crítico num jogo, assim, muito tempo sem jogar, né? Não é ser crítico, né? A palavra não é essa, mas é muito tempo que essa turma não tá fazendo um jogo mesmo, né? Foi que esse treino maluco lá, 4 treinos de 30, é diferente, né? Na hora que vai pro vamos ver mesmo, 45, capta esse negócio tudo. Agora, o que ainda me incomoda é o sistema defensivo, porque o Cássio, é bom demais ver o Cássio pegando bem, pegando pra caramba, mas é ruim, né? Que se ele pegou muito é porque chegaram várias vezes, né, para levar perigo para ele, né? E isso é ruim. O sistema defensivo continua sendo um problema. Você vê, ontem o Red Bull tinha mais jogador no meio de campo que o Cruzeiro. Aí é questão de número de pessoas, né? E com dificuldade ainda de parar o ataque adversário. O Cruzeiro tá problemático esse sistema defensivo do Cruzeiro e eu não faço ideia do que vai resolver, não.